Fala, galerinha aí do segundo ano! E aí, tudo bem com vocês? Maravilha! Olha que interessante, hoje eu estou trazendo uma videoaula para vocês, já que nós estávamos falando sobre dilatação. Vamos iniciar essa ideia de dilatação. Eu vou começar a dilatação pela dilatação dos líquidos, precisamente sobre um comportamento estranho que a água tem, né? Que nós chamamos de comportamento anômalo da água, tá? Nós vamos entender o que é esse comportamento estranho, esse comportamento esquisito que a água tem em um determinado variação de temperatura. Vamos lá então? Vem comigo. Ó, o comportamento anômalo da água vai acontecer, né, quando a temperatura, né, estiver entre 0 e 4 graus Celsius. Por quê? O volume da água, normalmente, né, qualquer corpo que recebe calor, a tendência natural dele é o quê? Se expandir. Então ele ganha calor, se expande. Se ele perde calor, ele se contrai, ele se comprime, né? Ou seja, ganhou calor, ganha volume, perdeu calor, perde volume. Mas a água, nessa temperatura de 0 a 4 graus, ela vai fazer o contrário, ou seja, o volume da água vai expandir, ou seja, vai crescer quando ela perder calor, ou seja, quando ela perde calor de 4 para 3, de 3 para 2 graus, de 2 para 1 e de 1 para 0, vai acontecer o inverso. Ao invés dela diminuir o volume quando estiver perdendo calor, ela vai ampliar o volume. E quando isso acontece, nós dizemos que ela diminui a sua densidade. Olha que interessante, eu trouxe para vocês aqui a fórmula da densidade. Nós calculamos a densidade de um líquido, né, ou de um corpo, baseado na relação, né, na razão entre a massa e o volume. Ou seja, se eu pegar a massa de um determinado corpo e dividir pelo seu volume, eu encontro sua densidade. Analisando aqui o comportamento da água nessa temperatura, que a gente viu que quando ela perde calor, ela expande o volume, ou seja, o volume cresce, eu botei uma setinha em vermelho para mostrar que como o volume está no denominador, ele está dividindo, o número que está dividindo vai aumentar, fazendo com que o resultado da conta diminua, ou seja, a densidade. A densidade vai diminuir. E aí, nós vamos ter uma situação interessante quando nós falamos de densidade. Olha esse balãozinho vermelho que interessante. Líquidos, né, de menor densidade sobem e os líquidos de maior densidade descem. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um laguinho, né? Vamos supor que numa região bem fria, que esteja acontecendo entre 0 e 4 graus Celsius, uma região muito fria, o que vai acontecer? Nós vamos perceber que a água, ela vai de 0 a 4 graus, com o ambiente aqui, o volume da superfície da água, da parte superior, vai expandir com a diminuição da temperatura, fazendo com que sua densidade diminua. Isso vai fazer com que a água de menor densidade fique na parte superior e a de maior densidade, ou seja, 5 graus, 6 graus, né, com uma temperatura maior, fique para baixo. O que vai acontecer? À medida que esta temperatura vai baixando, nós vamos formar uma capa aqui, que eu desenhei em verdinho, né, que é a cristalização, o processo de cristalização do gelo. E quando isso acontecer, nós teremos um isolante térmico natural, ou seja, conforme vai formando essa capinha aqui, isso vai isolando termicamente a retirada de calor do meio e o líquido aqui embaixo dessa capa de gelo fica preservado acima de 4 graus Celsius, ou seja, a vida marinha ou uma vida num lago, por exemplo, muito gelado, eu fiz de pretinho aqui um exemplo de um peixinho, ele consegue sobreviver em regiões frias, por exemplo, por conta desse isolamento térmico natural, dado por esse comportamento estranho da água. Olha que interessante. Agora, nós vamos entender, eu vou mostrar para vocês por que a água faz isso. Mas vamos ver isso de uma forma
molecular, ou seja, vamos adentrar agora, vamos pegar uma molécula da água e entender, botar uma lupa, né? Tem um desenho aqui para a gente poder entender por que esse comportamento esquisito acontece. Isso se dá por causa do fenômeno chamado pontes de hidrogênio. Em alguns autores, né, utilizam como ligação de hidrogênio, né, as ligações de hidrogênio. Tá, mas professor, o que é isso? É ponte de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Olha que interessante. Vamos pegar a molécula da água. A molécula da água, formada de um oxigênio e dois átomos de hidrogênio, né, acontece o seguinte: a ligação, né, entre o hidrogênio e o oxigênio é uma ligação covalente. O que acontece? Há um compartilhamento de elétrons, né, para criar uma estabilidade nesta molécula. Porém, nós dizemos que o átomo de oxigênio, ele naturalmente é eletronegativo, ou seja, ele tem uma capacidade de atrair elétrons para ele muito mais força do que o hidrogênio. Então, digamos que ele tem mais força para pegar o elétron e deixar perto dele do que o hidrogênio. Então, olha que interessante. Percebam que nessa ligação eu fiz uma barrinha um pouco mais larguinha próximo do oxigênio, porque o elétron que está sendo dividido aqui, ele vai ficar mais tempo próximo do oxigênio do que do átomo de hidrogênio, fazendo com que mais tempo aqui vai criar uma carga elétrica negativa, né? Ele vai ficar carregado eletronicamente, né, de forma negativa. E o hidrogênio, por ter menos elétrons próximo dele, vai ficar carregado positivamente. Isso vai criar uma força de atração entre as moléculas, baseados entre o hidrogênio e o oxigênio, nesta temperatura. O que vai acontecer? As moléculas começam a se aproximar e aí vai criar uma força de proximidade entre as moléculas, fazendo com que o seu volume se expanda à medida que a temperatura vai diminuindo. Olha que interessante! E aí, essas pontes formadas por conta desse efeito molecular vai fazer com que o volume aumente à medida que a temperatura venha diminuindo de 4 a 0 graus. Aí entra uma coisa muito interessante para a gente poder finalizar o nosso vídeo de hoje sobre o comportamento anômalo da água. E o que é? Para que a gente possa quebrar essas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, é necessário muita energia para poder romper essas pontes. Por isso que, por exemplo, quando nós temos os líquidos, né, a água na sua forma líquida, e essas pontes vão ficando um pouco mais distantes, o que acontece? Nós temos que desprender de muito mais calor para poder romper essas moléculas e fazer com que elas fiquem mais agitadas, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre o comportamento anômalo da água. Eu espero ter ajudado vocês aí a compreender esse conceito importante e estranho da água na dilatação dos líquidos, muito cobrado, né, em vestibulares sobre esse comportamento. Então, quando alguém fala assim, todo corpo que perde energia, né, que perde calor, ele se contrai, né? Ou seja, ele se comprime. Não, né? Não é uma afirmativa verdadeira, porque a água tem um comportamento inverso, ou seja, isso não vai acontecer com a água nessa variação pequena de temperatura. Então seria uma afirmativa falsa, né? Então toma muito cuidado aí com essas questões pegadinhas. Eu espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo. Para você que é meu aluno, vamos desenvolver os exercícios, vou estar mandando uma listinha para vocês na plataforma. Para você que não é meu aluno, eu espero ter ajudado vocês a compreender esta informação, né? Esse conceito incrível da física, que possa ajudar vocês
a desenvolver os exercícios aí sobre essa parte da dilatação envolvendo esse comportamento estranho da água, tá bom? Então, eu peço para que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, joga aquele like se você gostou dessa videoaula e ative o sininho para que todo vídeo novo que entrar sobre as próximas videoaulas, exercícios e desafios e tudo mais, eu possa estar chegando para vocês uma notificação para que vocês possam estar assistindo. Ok? Tudo bem? Meu muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!